Boa noite, tudo bem? Oi, gente, vamos chegando pra cá. Entra. Tudo bem? Vamos entrando. Eu vou esperar o Instagram avisar vocês que eu estou por aqui. Deixa eu só ajustar um pouquinho a tela. E aí, gente, tudo em ordem? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, espero que estejam bem. Espero que vocês estejam tendo uma semana produtiva, uma semana tranquila, uma semana boa, estejam cuidando de quem você ama, esteja exercendo a sua atividade com prazer, com dignidade. Chega pra cá. Eu gostaria de pedir um favor para você. É claro que eu vou pedir. Vem aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho. E aí nesse aviãozinho você pode mandar essa live para quem você acha que possa se interessar por esse assunto. Deixa eu ficar mais alto aqui porque minha cara tá escondida pelo comentário. Ei, gente, esse menino tá com a cara de bolacha traquinas. O titio tá gordinho, mas é a vida, né? Como é que você tá, gente? Bom, 8 horas em ponto. Eu vou já começar o nosso assunto. Lembrando a você que o Instagram ele disponibiliza um sistema de selos, tá? Que faz o seu comentário ficar em destaque. E se você quiser adquirir um selo, só clicar aí embaixo. Bom, manda essa live para alguém. Eu já vou fazer minha parte agora. Já vou aqui no aviãozinho e vou, mandar para um bocado de gente aqui que eu tô vendo. Os primeiros que estão, manda para 10 pessoas aí pra gente encher esse negócio de gente aqui, meu povo. Em vez de você ir ver Jornal Nacional, você vai acompanhar a gente aqui. Então, bora. Bom, eu combinei de falar com você hoje um pouco sobre a cirurgia da vesícula biliar, não foi? A gente chama a cirurgia da vesícula biliar, de uma maneira técnica, de colecistectomia. Esse termo colecistectomia quer dizer tirar, arrancar a vesícula biliar. Então, para começar a te explicar um pouco sobre o que é essa cirurgia, eu preciso te mostrar uma foto. Então, dá uma olhadinha nessa imagem que eu coloquei aí para você. É um desenho esquemático que representa o que a gente chama de via biliar, tá? Esse termo via biliar, ele na verdade é um conjunto de caninhos, que vão pegar o líquido que o fígado produz, que se chama bile, e vai levar esse líquido, essa bile, lá para o nosso intestino para a gente digerir. Na verdade, a bile ajuda a digerir as gorduras, ajuda a emulsionar as gorduras e facilitar a digestão das gorduras pelo nosso intestino. Então, a função da vesícula biliar é ser um reservatório de uma parte da bile, entendeu? Então, a vesícula é esse saquinho verde. Se você olhar esse desenho aí que eu estou te disponibilizando, o fígado é esse negoção roxo, aí grandão aí embaixo, que você está vendo, roxo, marrom, né? E a vesícula é um saquinho preso nesse troço roxo aí que é o fígado. E aí tem uns caninhos verdes no fígado, você consegue ver? E aí eles vão se bifurcando, se unindo para formar um cano único que a gente chama de colédoco. No meio desse tal de colédoco, nasce um caninho pequenininho e nasce um saquinho que a gente chama de vesícula biliar. Se você acompanhar esse desenho, nesse cano verdinho que vai até lá no intestino, onde derrama um líquidozinho que você está vendo aí, lá na ponta desse colédoco, desse caninho principal, desemboca o cano de uma salsicha amarela que você está vendo aí na figura, que se chama pâncreas. É por isso que é muito comum algumas pessoas ouvirem falar que o indivíduo teve uma pedra de vesícula, um problema de vesícula, e aí depois ele teve uma pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas. Então, as pedrinhas de vesícula, elas são muito relacionadas. Quando elas saem da vesícula, pegam o caminho desse caninho e entopem o cano do pâncreas,
a desenvolver o que a gente chama de pancreatite aguda, que é uma doença potencialmente séria, é uma doença que pode dar até caixão em vela preta. Então, você entendeu mais ou menos aí onde que a vesícula biliar mora e para que ela serve? Então eu vou recapitular para quem está entrando agora. A vesícula biliar é um órgão que mora pregadinho no fígado, aqui do lado direito nosso. Você está vendo a esquerda, né? Porque você está vendo a imagem de espelho, mas é ao lado direito nosso, debaixo aqui das costelas, cuja função da vesícula é armazenar. Então a vesícula não produz nada, ela somente armazena uma parte da bile, que é o líquido que o fígado produz. E essa bile tem por função ajudar na emulsificação das gorduras, ajudar na digestão das gorduras, tá? E aí, partindo desse princípio, eu quero começar a responder algumas perguntas para você. Se a gente então entende que a vesícula biliar ela tem a função de guardar uma parte da bile, o que você acha que acontece com a gente se a gente não tiver mais a vesícula biliar? Se for um doutor gaiato que nem eu, for lá e arrancar a vesícula biliar, o que vai acontecer com a vida da pessoa? Você tem alguma ideia? Escreve aí no comentário para mim, conversa comigo. Você está conversando um pouco comigo, tem 43 pessoas aqui agora e estão caladinhos. Conversa com o titio. O que você acha que muda na vida de alguém quando essa pessoa retira a vesícula biliar de maneira cirúrgica? Você acha que modifica algum hábito de vida? Você acha que faz mal? Você acha que o que poderia alterar na vida do indivíduo? Escreve aqui embaixo. A Elisama Aquino escreve que não pode mais comer gordura. Será que não pode mais? A Jéssica Souza pergunta, sem a vesícula ela vai mais ao banheiro? A Rose Dallagnol escreve, nada, não muda nada. A Cláudia Regina escreve, pode ficar intolerante a gorduras. A Ana Paula acha que nada. E aí? Na grande maioria das vezes, pessoal, o indivíduo que fica sem a vesícula biliar não muda nada na sua vida. Então quem respondeu aí que não muda, que a vida continua normal, normalmente é isso que acontece mesmo. Eu não vou dizer que acertou a resposta, porque não tem resposta certa. Em medicina não tem nada exato. Mas se você entender o porquê que a vesícula, o que ela faz, qual a função dela, você entende o que acontece se a pessoa não tem mais a vesícula. Eu acabei de te falar, ela tem função de reservatório, de armazenar uma parte da bile, não é? Se eu tiro a vesícula e como muita gordura, pode ser que fique gordura mal digerida, porque o fígado pode ser que não conseguiu produzir toda a bile que precisaria para digerir aquele tanto de gordura. Se você aprendeu lá na casa da vovó que o melhor remédio para intestino preso é tomar colherada de gordura, de azeite, de óleo, você aprendeu que ficar sem a vesícula biliar e comer muita gordura pode ser que solte o teu intestino. Mas nada muito além disso. Doutor Andrei, grande abraço, meu amigo. Fizemos SAD ontem, foi muito trabalhoso, muito mesmo. Obrigado pela força que você sempre me dá. E a paciente está ótima, viu? Então, gente, o que pode acontecer na vida do indivíduo de mudar, de ficar sem a vesícula biliar, é basicamente ele aumentar as idas ao banheiro se ele comer muita gordura. Tem gente que tem o intestino muito preso, então quando tira a vesícula a pessoa acha bom, porque dá uma regularizada. E um percentual muito pequeno de pessoas, quando tiram a vesícula, podem ter uma mudança na sua qualidade de vida, no sentido de comer e fazer cocô, ficar igual pato, entendeu? Mas na maioria das vezes não muda nada, porque o fígado aprende a produzir mais bile. Tá certo, pessoal? Deixa eu te mostrar uma outra figurinha e aí a gente vai... Essa live tem uma surpresinha, tá? Você ficando aqui comigo, eu vou te mostrar um vídeo de uma cirurgia nossa de vesícula biliar que a gente fez recentemente. Talvez até você já tenha visto esse vídeo, mas eu vou colocá-lo aqui para você
acompanhar também e matar aí a sua curiosidade, tá? Então deixa eu te mostrar uma outra imagem aqui que eu preparei para você, ó. Isso aqui é a vesícula biliar. A vesícula é esse saquinho, se você ver essa imagem que você está vendo aí embaixo, ó, tem um negocinho preto com a ponta de metal, que é uma pinça de videocirurgia, que está pegando esse saquinho e levantando ele. Esse roxo que você está vendo aí é o fígado, e esses amarelos aí são gorduras que a gente tem dentro do abdômen mesmo, tá? Gorduras que levam sangue para os intestinos, que irrigam os órgãos internos e tudo mais. Então a vesícula é esse saquinho. Deixa eu te mostrar uma outra imagem aqui para você ver. Ó. Quando a gente levanta a vesícula, essa imagem que a gente vê. É um saquinho que lá embaixo ó, tem uma gordurinha amarela, por onde a gente mexe e a gente vai encontrar essas duas estruturas aqui. Ó. Então, isso aqui eu estou vendo aquela mesma imagem, só que mais de perto. Esse caninho branco mais grosso aí de baixo é o ductozinho que leva a bile do fígado para a vesícula biliar para ela ficar armazenada. E também é o caminho inverso, por onde a vesícula empurra a bile armazenada para o intestino. E esse outro caninho mais fino aí em cima que você está vendo é a artéria que irriga a vesícula, que leva o sangue para manter a vesícula viva, né? A vesícula é um órgão que precisa de irrigação sanguínea do mesmo jeito. Então, essa aqui é uma imagem que nós, cirurgiões gerais, cirurgiões do aparelho digestivo, enfim, proctologistas, todo cirurgião que trabalha aí nos órgãos digestivos, ele já fez cirurgia de vesícula na vida. Em alguns deles, como é o meu caso, vivem rotineiramente retirando a vesícula das pessoas. Essa é a visão que a gente vê todo santo dia. E aí eu vou começar a te mostrar, responder umas outras perguntas que eu vi aqui. Ó. Se você sabe que a vesícula biliar, então, tem uma função de armazenar uma parte da bile e ajudar na digestão das gorduras, eu te expliquei que você ficar sem a vesícula normalmente não muda nada na sua vida, e quando muda pode ser que você solte o intestino quando você come gordura demais. E aí, essa pergunta é interessante. Qual médico eu devo procurar para tirar a vesícula? Primeira coisa, a gente não tira a vesícula sem ela estar doente. Você não vai assim, eu acordei numa vontade de tirar minha vesícula biliar. Isso não existe. Você primeiro vai ter algum sintoma de algum problema na vesícula. Então, eu vou responder a pergunta aqui do Gil. Gil, você procura o médico cirurgião geral ou cirurgião do aparelho digestivo. É esse profissional que normalmente tem o treinamento adequado para poder fazer a colecistectomia, que é a cirurgia da vesícula. Agora, quais são os sintomas que você sabe que está com pedra na vesícula e qual exame que a gente faz para identificar que tem esse problema? E aí, a Kainara Almeida pergunta, qual exame que se descobre que a gente está com pedra na vesícula? A gente normalmente, quando tem esse problema, identifica isso por um exame muito simples e rotineiro e inócuo, que não faz problema nem mal nenhum para fazer, que é o bom e velho ultrassom. Então, aquele ultrassom, que é aquele exame que a gente passa um gelzinho aqui na barriga e vem com um aparelhinho, e aí o médico radiologista olha na tela uns troços em preto e branco lá, e que você não entende nada, e ele diz que tem seus órgãos internos lá. Então, esse bom e velho ultrassom é o melhor exame para identificar as pedrinhas da vesícula. Mas existem outros exames, tá? Em alguns casos, a tomografia do abdômen também pode identificar pedras, mas você pode ter um indivíduo cheinho de pedra de vesícula cuja tomografia é normal. É uma limitação da técnica, tá? E uma ressonância magnética também pode ser utilizada para diagnóstico aí, identificação das pedrinhas da vesícula. Tá bom? Ó, o Ailton Júnior, meu colega aí, meu paramédico de plantão, já respondeu. É a ultrassonografia, que é o exame que se faz. E agora, quais são os sintomas, né?
não sei se aqui, ó, a Conceição já colocou que ela teve dores fortíssimas e a vesícula dela estava cheia de pedras. Eu te pergunto, quais são os sintomas? Você que está aí na sua casa, como é que você vai achar que você vai procurar o cirurgião para pesquisar se você tem problema na vesícula? Os principais sintomas são muito, tá ouvindo? Mas muito frequentes no nosso dia a dia e se confundem muito com os sintomas gástricos em geral. Então, variam desde dor abdominal, aquele paciente que está com uma sensação de estômago alto, a gente chama de dispepsia, que é o nome técnico para má digestão. Mas em linhas gerais é aquele camarada que come um pouquinho e estufa e parece que comeu um boizão, sabe? Tá cheio, então fica estufado, empachado, voltando, às vezes com a rotação, com vontade de vomitar depois de comer algum alimento mais gorduroso. Teve uma enfermeira lá do hospital que descobriu que estava com pedra na vesícula porque todo dia depois que ela comia, ela vomitava. Comia e vomitava. Ué, ou isso é neném ou isso é pedra na vesícula. Então, náuseas e vômitos pós-alimentares, depois de comer, também são sintomas de pedra de vesícula. Então, observe o que eu estou te falando, sintomas muito corriqueiros. É aquele indivíduo que às vezes come uma coisinha mais pesada e passa mal e fala assim, essa comida aqui não me fez muito bem não. Então, são sintomas muito corriqueiros, até mesmo sintomas mais intensos, como a Conceição está falando, de várias dores, de dor importante mesmo, e aí essas dores levam o indivíduo às vezes ao pronto-socorro. E aí procura-se o médico faz a avaliação clínica e faz normalmente a ultrassonografia, que é um exame que tem em qualquer currutela aí no país, você acha a ultrassonografia, faz diagnóstico, e aí vem a questão do tratamento. Qual que é o tratamento da pedra na vesícula? Eu vou até colocar esta pergunta aqui, quer ver? Ó? Peraí, cadê? Aqui, ó. Eu já escutei tanta bobagem a respeito disso, gente, vocês não têm ideia. Tanto eu escutei besteira a respeito disso, acho que vocês também, né? Como é que eu trato as pedrinhas? Aí a coisa mais lógica que você pensa se o problema é a pedra, eu vou lá e tiro a pedra. Ou eu tomo um chá de qualquer coisa que minha tia-avó passou, que dissolve a pedra. Aí vem esse comentário que eu coloquei fixado. As limpezas de vesícula que muita gente faz são reais. As pedras saem. Gente, eu vou falar em inglês, depois em português. This is bullshit. Em inglês. Em português. Isso é bobagem. Isso não existe. Teve uma outra moça, que eu acho que foi a Ivani, minha experimentadora, que falou assim que... eu não tenho certeza se foi a Ivani. Alguém falou comigo que foi lá naquele camarada lá que tinha a Alexânia, o João de Deus, que fazia lá as cirurgias espirituais, tá até preso, né? Até hoje, sem vergonha, charlatão. E fez cirurgia espiritual de pedra de vesícula. Depois a pessoa chegou passando mal, operou de urgência, quase morreu por causa das pedras de vesícula que fizeram complicação. Gente, não existe chá que dissolve as pedras, não existe remédio eficaz para dissolver essas pedras. E se você se aventurar a dissolver as pedras, você vai procurar sarna para coçar. Se o remédio aí da sua tia-avó que você acha que funcionasse, olha o que iria acontecer. A vesícula é esse saquinho verde que eu estou te mostrando aí nesse desenho. Se a pedra dissolvesse, virasse uma areia, que a gente chama de lama biliar, essa areia pode descer por esse caninho verde que chama colédoco e normalmente ele irrita ou obstrui esse caninho do pâncreas, que é esse negócio amarelo que você está vendo. E aí, quando isso acontece uma doença potencialmente grave chamada pancreatite aguda. Então, não se iluda.
O único tratamento realmente eficaz para quem está com pedra de vesícula, seja esse indivíduo sintomático ou assintomático, igual o Gil está dizendo, que descobriu, mas não sente nada. Mesmo assintomático, Gil, a gente indica a cirurgia de retirada da vesícula, porque é muito mais seguro, muito mais prudente você tratar a vesícula biliar, retirando esse órgão, sem ele estar com complicação, do que você fazer essa cirurgia com complicação. Eu vou te dar um outro exemplo de um colega meu, colega de infância, cujo pai dele passou mal recentemente com problema de vesícula. E aí não fui eu que o operei, ele me ligou, falou: Fábio, tudo bem, meu amigo? Ele até vereador lá da minha cidade natal, sabe de que eu tô falando? Um abraço para você, não vou falar nomes para não expor ninguém, mas se você estiver me vendo, um grande abraço, espero que seu pai esteja melhor. E aí ele me ligou, falou: Fábio, é o seguinte, cara, meu pai tá com uma vesícula zicada, descobriu dor, ele é diabético, é obeso, passou mal, e aí tá lá no hospital passando mal, o que que faz? Eu falei: cara, isso aí tem que operar. Você vai lá, procura o pessoal do pronto-socorro, operou, teve complicação, foi reoperado, teve complicação, parece que foi reoperado de novo, e aí eu acho que resolveu. Mas, ou seja, uma cirurgia que no vídeo que eu vou te mostrar daqui a pouco, eu retirei a vesícula em 8 minutos, numa cirurgia sem complicação, uma cirurgia limpa, sem sangramento, sem problema técnico nenhum, com a pessoa num dia operando, no outro dia indo embora para casa. Se deixar virar emergência, aí vira isso: internação prolongada, reabordagem cirúrgica, UTI, complicação, antibiótico, fístula biliar. São problemas de saúde que podem matar o indivíduo e não tem por que a pessoa ficar com esse problema cozinhando o galo aí e não procurar um cirurgião para resolver, tá bom? Um abraço para Gabriele Santana. A Gabriele, gente, é estudante de medicina, é ex-blogueira. Eu tô brincando com ela porque ela tá esses dias fazendo um estágio com a gente, e aí eu fui ver o Instagram dela, tem lá acho que 60 mil seguidores. Eu falei: caramba, você é blogueira? Aí ela falou: mas antes de ser estudante de medicina, eu era blogueira. Então ela é uma blogueira estudante de medicina. Eu sou um médico aspirante a blogueiro. Um abraço para você. E ontem ela estava com a gente lá até de noitão, estrupiou a menina, coitada, saiu cansada igual nós, todo mundo, que a gente estava numa cirurgia muito grande ontem. E aí vem essa pergunta aqui da Nayara, antes de eu colocar o vídeo da cirurgia para você. Ela pergunta: o Ursacol, ele diminui a chance de se desenvolver as pedras? Aí, Nayara, é um outro conceito que a gente vai falar agora. O que eu estou te dizendo é de uma doença em que a vesícula biliar junta pedra. A bile que tem lá dentro, ela é formada por água, sais biliares. Esses sais biliares, quando eles estão em quantidade muito grande lá dentro, eles precipitam, igual quando você coloca muito açúcar num suco, e aí o açúcar desce sem estar dissolvido, sabe? E aí ele precipita e eles vão grudando uma areinha na outra e vai formando uma pedra, o cálculo. No contexto de descobrir isso numa fase muito precoce, o Ursacol, que é um medicamento cujo nome do princípio ativo é ácido ursacólico, ele pode ter benefício na prevenção da formação das pedras. Então, aí eu vou responder para você. Então, eu respondi a sua pergunta. Ele diminui a chance de produzir pedras? Diminui. Só que o indivíduo que já tem pedra de vesícula, não adianta ele tomar Ursacol, porque ele não vai resolver o problema dele. Entendeu até aí? E aí vem uma outra questão, que eu imagino que alguém já perguntou isso. Olha aqui, ó, a Ana Luísa. Minha comadre, um abraço para a comadre da Ana Luísa, teve pedra na vesícula depois da cirurgia bariátrica. E aí eu vou te fazer essa pergunta.
porque alguns indivíduos têm este problema de formar cálculos de vesícula biliar depois que fazem a cirurgia bariátrica? A resposta é muito simples. A vesícula biliar, ela é um órgão que fica sobrecarregada quando o indivíduo metaboliza muita gordura. Se você fizer um procedimento cirúrgico ou um tratamento clínico que seja para emagrecer e você conseguir emagrecer percentuais muito grandes de peso corporal em um curto espaço de tempo, você vai sobrecarregar a sua vesícula biliar de sais biliares por causa do metabolismo desse monte de gordura que você está emagrecendo de maneira muito rápida. E isso pode formar a lama biliar, o barro biliar, ou os microcálculos, ou mesmo os cálculos de vesícula. Então, nesse contexto da cirurgia bariátrica, é possível usar o Ursacol na tentativa de prevenção. Existem poucos trabalhos científicos que mostram algum grau de evidência nesse tipo de conduta. Mas, na verdade, quando é para formar as pedras, a gente acaba formando mesmo. E aí, o indivíduo que faz cirurgia bariátrica, ele tem um risco, e esse risco é variável de acordo com o trabalho que você está estudando, de formação desses cálculos de vesícula que pode variar entre 15% até mesmo 30% das vezes. Ou seja, a cada 10 pessoas que fazem cirurgia bariátrica, de 1 a 3 pessoas podem precisar operar a vesícula biliar depois porque formam-se as pedrinhas. Entendeu até aqui? Eu espero que você esteja gostando. Pega essa live, manda ela para algum compadre seu, alguma comadre, me ajuda a fazer o Instagram divulgar a minha mensagem, tá? Deixa eu só ganhar o bico aqui. A Amable Rodrigues está perguntando de casamento. Voltei? Ela está perguntando de vazamento, né? Casamento não tem nada a ver com a cirurgia da vesícula, não, mulher? É vazamento de bile durante a cirurgia. Eu vou mostrar para você o vídeo da cirurgia e aí você vai entender por que isso pode acontecer ou não, se é frequente ou não, tá bom? A Ana Paula pergunta se eu retiro vesícula pela Unimed. Só todo dia, tá? Deixa eu então aqui, pessoal, tem muitos comentários já e eu não estou conseguindo acompanhar você. Deixa eu fazer virar a imagem para você poder ver. Só ajustar aqui, só um minutinho. Bom, isso aqui, pessoal, é um vídeo que a gente fez de uma cirurgia de vesícula recentemente. Eu acho que até você já viu esse vídeo antes, mas eu vou te mostrar aqui de novo, tá? Então, o que é, na verdade, o princípio aqui da cirurgia? Primeira coisa que a gente faz, deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui a imagem, deixa eu ver se eu consigo aproximar. É dissecar, né? Acompanha aí a cirurgia para você ver. A gente vai pegar um cautériozinho e dissecar essa região onde tem os caninhos, tá? Os caninhos da vesícula biliar, que a gente chama de ducto cístico. E além do ducto cístico, existe um outro caninho que irriga a vesícula biliar, que a gente chama de artéria cística, tá? Então, essa parte aí que eu estou fazendo, agora a imagem vai aproximar um pouquinho mais para você entender, eu estou identificando esse caninho. Então, a gente, agora aproximou a imagem. A gente pega essa pinçazinha, eita nós, e aí a gente vai com ela, dissecar, separar os dois caninhos. Essa visão, ela é uma visão fundamental durante essa cirurgia, que a gente consegue identificar certinho o que é o que. Então esse caninho aí que eu mexi agora é o ducto cístico e o mais fininho é a artéria. O que a gente faz agora? A gente pega um clipe de metal. Esse clipe de metal, ele tem basicamente 0,3 centímetros e põe ele aí dentro. E aí eu vou dar um stop aqui para responder a pergunta que me fizeram.
Qual que é o risco de vazar bile durante a cirurgia da vesícula? Se esse clipezinho aí ficar mal colocado, ele pode vazar bile quando eu cortar o ductozinho. Esse é um risco. Se essa região tiver, onde eu estou vindo com o mouse, se ela tiver infeccionada, aqui tá lindo, aqui tá tudo soltinho, tá tudo bem molinho, tá tudo bem visível. Isso aqui é maravilhoso, é uma cirurgia na maneira ideal, na maneira que a gente precisa e gosta de operar mesmo, de uma forma mais eletiva mesmo, tá? Então, esses clipes, eles não saem se eles forem bem colocados. Então, observa que a gente coloca os clipezinhos, checa se ele está passando ao longo de toda a estrutura desse ductozinho do caninho. E aí, quando a gente coloca esses clipes, é uma outra pergunta que me fazem. Fábio, esse clipe ele vai ficar aí para sempre? Eu vou te responder que graças a Deus. Por que ele fica aí para sempre? Porque é ele que vai cicatrizar e não deixar vazar a bile. Essa aí que eu estou pondo no clipe agora é a artéria. A gente coloca o clipe na artéria para quê? Para não sair sangue. Porque se eu cortar esse cano aí sem pôr o clipe, adivinha? Sangra. Então, o conhecimento de anatomia ele é fundamental para nós. Se é uma cabeça da Cida aí, ele é fundamental para nós, cirurgiões. Então agora a gente vem com a tesoura e corta. Você vai ver que a hora que eu corto, aparece um negocinho amarelo, bem discreto. Nessa nem apareceu, que é a bile que tem aí dentro. E aí depois eu venho com um ganchinho e eu vou cortar ou queimar a artéria. Pronto. Fiz isso. O que é o próximo passo da cirurgia? Essa é a parte crítica que a gente fala, tá? Que é a parte onde a gente vai identificar as estruturas aí da vesícula biliar, as estruturas importantes, ter certeza do que a gente está clipando e cortando, ter certeza que a gente está fazendo a coisa certinha, e depois que identificou, aí é partir para o abraço. Fez o gol, o resto agora é esperar o juiz apitar. É retirar a vesícula do fígado. Como é que eu faço isso? Eu venho com um ganchinho, que a gente chama de hook, hook é gancho, né, em inglês, e eu vou despregar a vesícula do fígado com uma energia mesmo de calor local, a gente faz uma energia, chama energia monopolar, queima mesmo. Então a gente aperta um pedalzinho e vai queimando o peritônio sem furar a vesícula e sem furar o fígado. Então você tem que achar o meio termo aí dos dois para você soltar a vesícula direitinho, sem machucar o fígado e sem perfurar a vesícula. Fábio, e se perfurar a vesícula, o que acontece? Nada. A bile que está aí dentro derrama, você pega, lava, aspira, dá um antibiótico e acabou o problema, entendeu? Não pode machucar, é o ducto principal. Então observe que quando a cirurgia quando a vesícula, ela está numa situação assim eletiva, ela é molinha, ela é frouxinha, ela mexe para lá de boa, ela mexe para cá tranquilo, não tem complicação, não tem nada, tá todo mundo contando piada enquanto tá operando, tá todo mundo desestressado, tá tranquilo. É isso que a gente quer fazer em todo mundo. É uma cirurgia de 8 minutos, que é o que você está vendo. Você vê que é sem cortes, o vídeo não está editado. Isso que a gente gravou e realmente durou esse tempo a cirurgia. Por quê? Porque o Fábio é bom demais? Não, é porque a cirurgia estava tranquila mesmo. Agora, a partir do momento que a vesícula biliar está encacada, está infeccionada, aí realmente a coisa fica bem difícil. Então a gente olha lá os caninhos e aí vem a pergunta, como é que eu arranco isso de dentro da barriga? Que é outra pergunta que fazem muito pra gente. Se a cirurgia é feita por buraquinhos, né, por videolaparoscopia, como é que a gente vai tirar isso aí do abdômen? A gente introduz uma pinça pelo furinho que tem uma pontinha que a gente vai pegar a vesícula. Você vai ver aí agora, ó. Então, isso aí eu estou introduzindo pelo furinho lá para dentro da barriga, tá vendo? Aí eu vou lá na pontinha da vesícula e vou pegar ela lá onde eu coloquei o clipezinho, né? O clipe de metal, eu vou pegar e vou tracionar ela e pôr ela para fora.
você vai ver que ela não sai desse jeito aí na maioria das vezes, porque ela tá cheia. Eu não sei se essa saiu. Ó, não saiu, tá vendo? Aí o que a gente faz agora? A gente abre lá por fora da barriga a vesícula e aspira o conteúdo. Então, quando a pedrinha é pequenininha, é microcálculo, é lama, é barro biliar, ela sai toda pelo aspirador. A gente aspira isso aí e vai embora. Quando a pedra é grande ou as pedrinhas são grandes, a gente vai ficar aí com a pazinha cavucando, tirando as pedrinhas até a vesícula tirar todas as pedrinhas de dentro, eu tirar ela daí de dentro. Então nessa você vai ver que rapidão ela tirou. Aspirou, ela murchou, tá vendo? Murchou e a gente vai lá e puxa ela. E acabou. É só isso a cirurgia. A gente vai lá agora olhar se tá até tudo bem, se tá alguma coisa sangrando, se não tem nada de errado. Olha que bicho feio que apareceu pra você aí. Então, gente, você sabia que era assim? Você já tinha visto essa cirurgia? Pergunta aqui embaixo a sua dúvida, porque as pessoas criam muitos mitos com relação a ato cirúrgico em si, acham que às vezes as cirurgias são muito agressivas ou mutiladoras, ou que vai ter sangue rolando no teto assim, ou que a pessoa vai ter muita complicação. Então entenda que a cirurgia ela é um ato, laser, o que o povo chama de laser não é laser, gente. Você viu algum raio laser? Zoom, não tem isso. O que as pessoas chamam de laser é a gente operar vendo a televisão, tá? Na urologia existe o laser mesmo, né? É para quebrar os cálculos, mas na cirurgia de vesícula não é isso, não. A gente tira a vesícula. E aí a Ariane pergunta se todo bariátrico tem que fazer. Não, se você perdeu o começo, eu disse que em torno de 1/3, ou seja, até 30% das pessoas que fazem bariátrica podem precisar de tirar a vesícula se juntar a pedra, entendeu? Agora, respondi aqui, Daniela, acabei de responder. Então, em torno de 15 a 30% das pessoas podem precisar de tirar a vesícula depois da bariátrica, porque emagrecem rápido demais. E aí, se você levar em consideração, o Gil, é anestesia geral, tá, cara? Toda cirurgia por vídeo, pessoal, essa que a gente faz furinhos, ela é sempre por anestesia geral, aquela que entuba, aquela que você se borra de medo, mas que não precisa ter medo. Lama biliar, também a gente opta por tirar a vesícula, barro biliar, microcálculo, pólipo de vesícula. Então assim, achou um problema na vesícula, é muito melhor para você marcar um doutor cirurgião, qualquer que seja o doutor da sua escolha, aquele que você confia, aquele que você gostar e etc. Vai lá, faz sua cirurgia, tira um tempinho para cuidar de você, sem você ter problemas. Porque eu poderia ter colocado para você, eu acabei, por falha minha mesmo, não tive tempo de procurar nos meus arquivos uma cirurgia de vesícula mais complexa, com complicação e tudo mais. Mas se você vê uma cirurgia com complicação, você vai assustar, você vai falar, caramba, eu vou querer operar mesmo se eu não estiver sentindo nada, porque aí que é a fase boa de operar e não tem problema, entendeu? Então assim, esse é o X da questão, você operar enquanto não tem complicações, tá? A Carol pergunta se dá para usar os mesmos furinhos da bariátrica. Na grande maioria das vezes sim, tá, Carol? Então, quem fez cirurgia bariátrica e acabou juntando pedra de vesícula, a gente faz no acompanhamento essa investigação, a gente usa normalmente os mesmos furinhos. Normalmente precisa fazer um furinho a mais do lado direito aqui para poder tirar a vesícula, tá? E deixa eu ver o que mais. Aí a Daniela pergunta quanto tempo que os sintomas aparecem depois da bariátrica. Normalmente de 30 a 60 dias pode ter sintoma ou não. A gente usualmente faz ultrassom rotineiramente para procurar mesmo pedra de vesícula. Porque se a gente achar depois da bariátrica, a gente já vai lá logo e opera, que o pré-operatório já está todo pronto, tá? E se a pessoa passar mal, e às vezes eu recebo pacientes, hoje mesmo veio uma moça aqui no meu consultório,
que não fui eu que operei de bariátrica, ela operou em outro serviço, em outro estado. Não, mentira, não foi em outro, estou confundindo. Ela operou, acho que aqui em Goiânia mesmo. Enfim, mas tem uns 2, 3 meses e tô passando mal, tô vomitando, tô com náusea. Falei, vamos fazer um ultrassom, porque até que se prove o contrário, a principal causa desse enjoo aí, 2 meses, 3 meses depois de bariátrico, pode ser pedrinha de vesícula, tá bom? E aí vem a outra pergunta que me fazem. Fábio, é possível tirar a vesícula junto com a bariátrica? É possível fazer isso? Será que dá para tirar a vesícula junto com a realização da cirurgia bariátrica? É possível sim, mas não são todos os indivíduos que a gente consegue fazer isso. Hoje mesmo, exatamente minutos antes de eu chegar aqui para vir falar com você, eu estava fazendo exatamente isso. Eu estava tirando a vesícula e fazendo a cirurgia bariátrica no mesmo tempo cirúrgico, na mesma pessoa, na mesma menina. E eu espero que você já esteja aí, mocinha, acordada, me vendo, porque foi tão tranquilo sua cirurgia. Para você ter ideia, pessoal, essa cirurgia de hoje nós tivemos 2 cirurgias bariátricas hoje à tarde. Um bypass gástrico em Y, que eu comecei a operar 3 horas da tarde, a anestesia começou 2h30, no horário marcadinho que a gente programou. 3 horas eu comecei, 5 horas a paciente estava acordada lá na sala de recuperação pós-anestésica. 5h10 a gente começou a anestesia da outra paciente, 5h40 a gente começou a operar, 7 horas da noite terminou. Então demorou no bypass 1 hora e o bypass mais vesícula 1h20. Então é muito tranquilo se tiver assim, do jeito que eu te mostrei. Eu já fiz cirurgia de vesícula que demorou 3 horas, filha. Por quê? Porque é emergência, chegou lá no pronto-socorro, passando mal, não sabia que tinha um problema, e aí operou e não sei o que. Opa, caiu a cadeira aqui. Aí chegou lá com muita dor, exame com a vesícula ruim, aí é encrenca. Então, eu vou fechar essa live de hoje te agradecendo muito pela presença. Eu vou tentar fazer conteúdos um pouco mais condensados para você, um pouco menos extensos, para que você fique mais aqui comigo, tá? Sem conversar muita potoca, que se deixar eu fico aqui conversando com você a noite inteira. E aí, eu vou publicar essa live, deixa as suas perguntas, suas dúvidas lá na live que vai ficar salva e a gente vai conversando, tá bom? Gente, um grande abraço para você, bom descanso, amanhã a gente tá junto aí de novo, até amanhã a gente conversa mais, vai me acompanhando, manda essa live para quem você quiser. Muito obrigado pela sua presença, um grande abraço, tá bom? Tchau, tchau!